Eu era costureiro e fui expulso de casa por causa disso. Isso não é trabalho de homem. Você nunca vai me dar um neto, eles disseram. Anos depois, eles ficaram em lágrimas com a bela família que construí. O som do metal se estilhaçando contra o piso frio da sala foi a coisa mais dolorosa que já ouvi na vida. Não foi um barulho qualquer. Era o som do meu sonho sendo destruído. Olhei para baixo e vi minha máquina de costura, aquela que levei 2 anos economizando o dinheiro do lanche para comprar, partida em pedaços aos pés do meu pai. O carretel de linha vermelha rolou para longe, desenrolando-se como se fosse o último fio de esperança que me ligava àquela casa. Eu não criei um filho para brincar de boneca. A voz do meu pai trovejou, fazendo as janelas vibrarem. Ele estava vermelho, com o peito subindo e descendo, apontando o dedo para o monte de sucata que segundos antes era meu instrumento de trabalho. Engenharia, Leandro. Engenharia é profissão de homem. Costurar? Isso é uma vergonha para o meu sobrenome. Eu tremia, mas não de medo. Era uma mistura de tristeza profunda e uma raiva que eu nem sabia que tinha. Eu tinha acabado de completar 18 anos e tomado a coragem de dizer a eles a verdade. Larguei a faculdade que eles escolheram para seguir o que meu coração pedia. Eu nasci para criar, para transformar tecidos em arte, não para fazer cálculos em um escritório cinza. Não é brincadeira, pai, respondi, minha voz embargada, mas firme. É o meu talento. É o que eu amo fazer. Eu sou bom nisso. Minha mãe estava sentada no sofá, com o rosto escondido entre as mãos. Eu esperei que ela dissesse algo, que ela se levantasse e dissesse ao meu pai que o filho deles merecia ser feliz, não importava a profissão. Ela sempre elogiou quando eu consertava a barra das calças dela, ou quando eu transformava uma toalha velha em uma capa de almofada bonita. Mas naquele momento decisivo, o silêncio dela doeu mais do que os gritos dele. Quando ela finalmente levantou o rosto, seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não de apoio. Leandro, por favor, ela soluçou. Pai tem razão. Nenhum homem de verdade mexe com agulha e linha. O que os vizinhos vão pensar? O que a nossa família vai dizer? Você está nos envergonhando. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. A vergonha. A preocupação deles não era com a minha felicidade, mas com a imagem que passavam para os outros. Eu olhei para o meu irmão mais velho, Lucas, que estava encostado no batente da porta da cozinha. Ele sempre foi o orgulho da casa, o homem de negócios, mesmo que a gente soubesse que ele vivia se metendo em esquemas duvidosos. Lucas soltou uma risada debochada, cruzando os braços. Eu sempre soube que você era fraco, Leandro. Ele disse com aquele sorriso de canto de boca que eu detestava. Costureiro? Fala sério. Desse jeito você nunca vai ser homem o suficiente para dar continuidade ao nome da família. Nunca vai dar um neto para o papai. Você é o fim da linha. A humilhação não parou dentro de casa. Meu pai, cego pela fúria de ter suas expectativas frustradas, abriu a porta da frente e apontou para a rua escura. Você quer viver essa vida ridícula? Não vai ser debaixo do meu teto. Aqui, comemos com o dinheiro de trabalho sério. Se quiser costurar, vá fazer isso na sarjeta. Fora! Agora! Eu não discuti. Sabia que não adiantaria. Fui até o meu quarto. Peguei minha mochila velha da escola e coloquei dentro 2 mudas de roupa, uma garrafa de água e o caderno onde eu desenhava meus modelos. Não havia espaço para mais nada. E eu sentia que, se demorasse mais 1 minuto, desabaria ali mesmo. Ao passar pela sala em direção à saída, ninguém me olhou nos olhos. Meu pai virou as costas, minha mãe continuou chorando no sofá e Lucas já estava no celular, provavelmente contando para algum amigo a piada do dia. Mas antes de eu cruzar o portão, senti uma mão frágil segurar meu braço. Era minha avó. Ela morava conosco, mas quase nunca falava, pois meu pai não tinha paciência com ela. Ela me puxou para um canto escuro da varanda, onde a luz da rua não alcançava. Meu neto, ela sussurrou, com a voz trêmula pela idade. Não deixe eles apagarem a sua luz. Você tem o dom. Eu vejo nas suas mãos. Ela enfiou algo no bolso da minha calça. Quando toquei, senti o papel amassado. Eram notas de dinheiro. É tudo o que eu tenho guardado. São R$100.
Não é muito, mas vai te ajudar a comer alguma coisa, ela disse, beijando minha testa rapidamente. Vá e mostre a eles que o amor pelo que se faz vale, mais do que qualquer tradição boba. Abracei minha avó com toda a força que me restava. Aquele abraço foi o único calor que levei daquela casa. Caminhei pela rua deserta, ouvindo o portão bater atrás de mim com um estrondo final. A vizinhança estava silenciosa, mas eu sentia os olhares curiosos por trás das cortinas. Lucas tinha falado alto de propósito. Ele queria que todos o vissem. Sozinho, com apenas R$ 100 e uma mochila leve nas costas, o vento frio da noite secou as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Eu não tinha para onde ir. Não tinha plano, não tinha teto e, agora, não tinha nem minha máquina de costura. Enquanto caminhava sem rumo pelas calçadas quebradas daquele bairro que não me aceitava, fiz uma promessa silenciosa para mim mesmo. Eu não voltaria. Não voltaria derrotado. Eles disseram que eu não era homem, que eu não teria futuro, que eu não daria uma família a eles, pois eu provaria o contrário. Eu construiria meu império com as mesmas agulhas que eles desprezaram. E cada ponto que eu desse seria um passo para longe daquela humilhação e em direção a quem eu realmente era. A noite seria longa, e o medo tentava me paralisar, mas eu continuei andando. O primeiro passo da minha nova vida tinha acabado de ser dado, e não havia caminho de volta. Aquela primeira noite fora de casa parecia não ter fim. Eu caminhei até minhas pernas não aguentarem mais, e acabei encontrando um abrigo comunitário no centro da cidade. A fila era enorme, cheia de pessoas com histórias tristes, estampadas no rosto. Quando finalmente consegui entrar, me deram um colchonete fino e um cobertor que cheirava aguardado. Abracei minha mochila contra o peito como se fosse um escudo. Ali dentro estava o pouco que me restava de dignidade e o dinheiro da minha avó. Durante 3 meses, essa foi a minha realidade. Eu dormia no abrigo à noite, com medo e frio, e durante o dia saía para procurar qualquer trabalho. Eu não tinha vergonha de pedir. Varri calçadas, carreguei caixas em feiras, limpei vidros de carros. Mas meu olhar sempre buscava uma coisa: vitrines de lojas de tecido ou pequenas oficinas de costura. Foi numa dessas andanças que encontrei uma pequena portinha em uma rua comercial movimentada. Precisavam de um ajudante geral. Não para costurar, mas para varrer retalhos, servir café e organizar os carretéis. O salário era mínimo, mal dava para comer, mas eu aceitei na hora. Pelo menos eu estaria perto das máquinas, ouvindo aquele barulho ritmado que para mim era música. A dona da oficina era uma senhora ranzinza, que vivia reclamando que as costureiras não tinham capricho. Um dia, durante o meu horário de almoço, enquanto a oficina estava vazia, vi um vestido de festa que seria entregue naquela tarde. A bainha estava torta e faltava um detalhe no decote que valorizasse a peça. Minhas mãos coçaram. Não consegui me conter. Peguei uma agulha, um fio de seda que estava sobrando e, em 20 minutos, refiz o acabamento e bordei pequenas pérolas na gola. Quando a cliente chegou, meu coração gelou. Eu estava varrendo o chão, fingindo que nada tinha acontecido. A mulher, uma senhora muito elegante chamada Dona Helena, olhou o vestido e seus olhos brilharam. "Isso está divino!" ela exclamou, passando a mão no bordado que eu tinha feito. "Quem fez esse detalhe? Eu nunca vi um ponto tão delicado." A dona da oficina ficou confusa, mas antes que ela pudesse inventar algo, eu levantei a mão timidamente lá do fundo. "Fui eu, senhora. Espero que não tenha estragado." Helena me olhou de cima a baixo. Eu estava com roupas gastas e cara de cansado, mas ela viu algo além da aparência. Ela pediu para conversar comigo. Quando contei, com muita vergonha, que morava no abrigo e estava juntando dinheiro para estudar, a expressão dela mudou de admiração para compaixão. "Você tem um dom raro, rapaz", disse Helena. "E não pode desperdiçar isso dormindo na rua. Eu tenho um quarto nos fundos da minha casa. Era de empregados antigos, está vazio. Você pode ficar lá. Não é esmola, é uma troca. Você cuida das minhas roupas, faz as reformas que eu preciso e o quarto é seu." Eu quase caí de joelhos para agradecer. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi em uma cama de verdade, com cheiro de limpeza e segurança.
A partir desse dia, minha vida entrou num ritmo frenético, mas feliz. De dia eu continuava como ajudante na oficina, guardando cada centavo. À noite, no meu quartinho nos fundos da casa de Dona Helena, eu estudava. Consegui uma bolsa parcial num curso técnico de design de moda. Eu chegava exausto, meus dedos doíam, mas a vontade de vencer era maior. 2 anos se passaram assim. Eu já não era mais o menino assustado que foi expulso de casa. Eu tinha ganhado confiança. E foi nessa época que o destino colocou Amanda no meu caminho. Amanda era professora de dança em uma escola do bairro. Ela apareceu na oficina num final de tarde, desesperada, segurando o figurino de balé todo rasgado. Por favor, alguém me ajuda, ela pediu quase chorando. A apresentação é amanhã e o tule rasgou no ensaio. Nenhuma costureira quer pegar para fazer agora. A dona da oficina já ia dizer não, pois estavam fechando, mas eu me adiantei. Eu faço, disse eu pegando o vestido das mãos dela. Pode esperar aqui? Vai demorar 1 hora. Enquanto eu trabalhava, reconstruindo o tecido delicado com paciência cirúrgica. Amanda puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Conversamos sobre tudo. Ela me contou sobre a paixão pela dança, sobre como a arte movia a vida dela, e eu me vi nas palavras dela. Pela primeira vez, senti que alguém entendia o que era amar uma profissão que nem sempre dava dinheiro, mas que enchia a alma. Quando terminei, o vestido parecia novo. Amanda sorriu, e aquele sorriso iluminou a oficina escura. Você salvou minha vida, ela disse, segurando minha mão por um momento a mais do que o necessário. Você é um artista, Leandro. Começamos a nos encontrar depois disso. Ela trazia roupas para eu consertar. Eu ia ver as apresentações dela. A amizade virou admiração. E a admiração virou amor. Amanda não ligava que eu não tivesse carro ou que morasse num quarto de fundos. Ela amava a minha dedicação e o jeito como eu tratava as pessoas. Com o incentivo dela e a bênção de Dona Helena, que a essa altura já me tratava como um filho, decidi que era hora de dar o próximo passo. Juntei todas as minhas economias de 2 anos, vendi alguns desenhos meus para confecções maiores e aluguei uma pequena sala comercial numa galeria antiga. Não era luxuoso. As paredes precisavam de pintura e o chão era de taco velho, mas era meu. Comprei 2 máquinas usadas e uma mesa de corte. Lembro-me do dia em que preguei a placa na porta. Leandro, alta costura e reformas. Amanda estava lá, segurando a escada para mim, quando desci e olhei para aquela placa. Senti um nó na garganta. Eu ainda estava longe de ser rico, mas estava a quilômetros de distância daquela noite terrível em que meu pai quebrou minha máquina. Eu tinha um teto, tinha um amor e agora tinha o meu próprio negócio. A vingança contra quem me humilhou não seria feita com gritos, mas com o barulho das minhas máquinas trabalhando a todo vapor. E aquilo era só o começo. Os primeiros meses no meu ateliê foram difíceis. Eu e Amanda panfletávamos na rua, e eu aceitava qualquer serviço, desde pregar botões até fazer barras de calças jeans. Eu sabia que precisava de apenas uma chance, um momento de sorte para mostrar o que eu realmente sabia fazer. E essa chance veio de uma forma totalmente inesperada. Numa tarde chuvosa de terça-feira, uma mulher entrou afobada no meu pequeno ateliê. Ela estava encharcada e segurava uma capa protetora de roupas com força. Era a assistente de uma estilista famosa que vestia celebridades. Pelo amor de Deus, me diz que você sabe consertar zíper invisível e refazer uma renda francesa, ela implorou com os olhos arregalados. A costureira oficial ficou doente e a apresentadora precisa entrar no ar ao vivo hoje à noite com esse vestido. Eu peguei a peça. Era um vestido longo, maravilhoso, mas que tinha rasgado na lateral durante a prova. Olhei para o relógio, tínhamos 3 horas. Eu não vou apenas consertar, respondi sentindo uma onda de confiança. Eu vou melhorar o caimento, porque esse corte aqui vai atrapalhar a respiração dela. Deixe comigo. Trabalhei como um louco naquelas 3 horas. Minhas mãos voavam. Quando a assistente voltou para buscar, ela quase chorou de alívio. Mas o verdadeiro choque veio à noite. Amanda e eu estávamos jantando sanduíches no chão da sala quando ligamos a TV. A apresentadora, uma das mais famosas do país,
Girou o vestido diante das câmeras e disse: Gente, eu preciso agradecer a um anjo que salvou meu figurino hoje. Um jovem talento chamado Leandro, que tem um ateliê no centro. Olhem esse acabamento. Nunca me senti tão elegante. Naquele instante, meu telefone, que passava dias mudo, começou a tocar. E não parou mais. No dia seguinte, havia fila na porta. Mulheres queriam vestidos de festa. Noivas queriam que eu desenhasse seus sonhos. E lojas queriam revender minhas peças. Tive que trabalhar 18 horas por dia, mas cada gota de suor valia a pena. Com a vida financeira finalmente se estabilizando, eu e Amanda decidimos que não queriam esperar mais. Nosso casamento não teve luxo, não teve convidados influentes nem banquete caro. Foi numa tarde de domingo, num jardim bonito. Dona Helena entrou comigo, segurando meu braço como se fosse minha mãe, orgulhosa. Olhei para os bancos e vi apenas rostos amigos. A dona da padaria, o senhor da banca de jornal, meus primeiros clientes e, claro, Helena. Não havia nenhum membro da minha família de sangue. A cadeira onde minha mãe deveria estar permaneceu vazia, mas meu coração não estava mais vazio. Eu tinha construído uma nova família baseada em respeito e amor, não em obrigações ou aparências. Quando beijei Amanda, soube que tinha vencido a primeira parte da minha batalha. O negócio cresceu tão rápido que a pequena sala ficou minúscula. Aluguei um galpão antigo e o reformei. Mas eu tinha uma promessa a cumprir comigo mesmo. Eu não seria um patrão qualquer. Lembrei de quantas portas se fecharam e decidi abrir portas para outros. Contratei 15 costureiras. Não busquei currículos perfeitos. Busquei histórias. Eram todas mães solteiras, mulheres que, assim como eu no passado, precisavam de uma chance para sustentar seus filhos e tinham sido rejeitadas por outros lugares por terem filhos pequenos demais ou por não terem experiência comprovada. O ateliê se tornou uma casa. Havia um espaço para as crianças brincarem enquanto as mães trabalhavam. O som das máquinas se misturava com risadas. Eu olhava para aquelas mulheres conquistando sua independência e sentia um orgulho que dinheiro nenhum pagava. Eu não estava apenas fazendo roupas. Estava costurando dignidade na vida daquelas pessoas. E então, a vida me deu o presente final, aquele que calaria a boca do meu pai para sempre. Amanda começou a sentir enjoos frequentes. Fizemos o teste e deu positivo. No ultrassom, o médico sorriu e disse: Ouviram isso? São 2 corações batendo. Gêmeos. Um menino e uma menina. Eu chorei copiosamente na sala do médico. Lembrei das palavras cruéis do meu irmão e do meu pai. Você nunca vai ser homem o suficiente. Nunca vai me dar um neto. Eles estavam errados. Eu seria pai em dobro. E eu seria o pai que o meu nunca foi. Eu amaria meus filhos independentemente do que eles quisessem ser na vida. Se meu filho quisesse costurar e minha filha quisesse ser engenheira, eu aplaudiria os 2 de pé. Os meses passaram voando. O nascimento dos meus filhos, Pedro e Sofia, foi o dia mais feliz da minha vida. Segurar aqueles 2 pacotinhos nos braços me deu uma força que eu desconhecia. Agora eu tinha tudo. O amor da minha vida, filhos saudáveis e um negócio próspero. Mas o reconhecimento profissional ainda reservava uma surpresa. Recebi um envelope grosso dourado pelo correio. Minhas mãos tremeram ao abrir. Era um convite oficial da organização do maior evento de moda do país, a Fashion Week. Eles queriam que eu, o menino que foi expulso de casa, encerrasse o evento com minha nova coleção. Era a consagração. Eu apareceria em rede nacional, em todas as revistas, em todos os jornais. Eu sabia que, onde quer que minha família estivesse, eles não poderiam fugir da minha imagem. Eles me veriam. Não como o fracassado que expulsaram, mas como um homem realizado, cercado de sucesso e amor. Preparei minha coleção com a alma. Usei tecidos que lembravam minha infância, cores que representavam a superação. No dia do desfile, com Amanda na primeira fila segurando nossos gêmeos, respirei fundo nos bastidores. As luzes se acenderam, a música começou e eu entrei na passarela para receber os aplausos. Eu estava pronto para o mundo. E mal sabia eu que, naquele exato momento do outro lado da tela da TV,
O passado estava prestes a bater na minha porta, cheio de arrependimento. O sucesso do desfile foi avassalador. Minha foto estava nos jornais, nas revistas e em todos os sites de notícias. As encomendas triplicaram e, de repente, meu nome se tornou uma marca respeitada. Eu vivia o auge da minha carreira e da minha vida pessoal, com Amanda e nossos gêmeos enchendo nossos dias de alegria. Mas, como dizem, o mundo dá voltas, e a volta que ele deu na vida da minha família biológica foi cruel, porém justa. Algumas semanas após o desfile, eu estava no meu escritório no ateliê, desenhando uma nova peça, quando minha secretária avisou que havia um homem na recepção, insistindo em falar comigo. Ela disse que ele parecia nervoso e mal vestido. Quando ela disse o nome, meu lápis parou no meio do traço. Era Lucas. Pedi que ele entrasse. Quando a porta se abriu, quase não reconheci o homem que entrou. Lucas parecia 10 anos mais velho. Estava magro, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Muito diferente do irmão arrogante que sempre se vestiu com marcas caras para ostentar. Ele não me olhou nos olhos, ficou parado ali, torcendo as mãos. Oi, Leandro. A voz dele saiu falhada. Vi você na TV. Parabéns. Eu permaneci sentado, sem dizer nada. O silêncio na sala era pesado. Lucas começou a falar, atropelando as palavras. Contou que havia perdido tudo. O vício em apostas e jogos de azar tinha consumido não só o dinheiro dele, mas todas as economias dos nossos pais. Ele havia hipotecado a casa da família sem eles saberem e perdido o imóvel. Meus pais, já idosos, estavam morando de favor em um quarto alugado numa zona perigosa da cidade, vivendo apenas com a aposentadoria mínima. Eu preciso de ajuda, Leandro. Ele gaguejou, finalmente levantando o olhar. Havia desespero ali. Qualquer coisa. Um emprego na limpeza, de motorista, ou um dinheiro emprestado. O papai está doente de desgosto. A mamãe só chora. Lembrei-me dele rindo de mim quando fui expulso. Lembrei-me dele dizendo que eu era uma vergonha. Respirei fundo. A raiva que eu achava que sentiria não veio. No lugar dela, senti apenas pena. Eu não vou te dar dinheiro, Lucas. Respondi, calmamente. Dinheiro na sua mão some. E aqui no ateliê, eu só contrato pessoas honestas e trabalhadoras, qualidades que você nunca valorizou. Ele abaixou a cabeça, derrotado, pronto para sair. Mas, continuei, eu não vou deixar meus pais passarem fome, apesar de tudo o que fizeram. Vou pagar o aluguel de uma casa decente para eles e enviar uma cesta básica completa todo mês. Mas o dinheiro vai direto para o proprietário e para o mercado. Nada passa pela sua mão. Agora, por favor, saia. Tenho trabalho a fazer. Lucas saiu sem dizer obrigado, carregando o peso de sua própria falência moral. Dias depois, recebi uma carta. A letra era trêmula, mas inconfundível. Era da minha mãe. O envelope estava manchado, como se lágrimas tivessem caído sobre o papel enquanto ela escrevia. Na carta, ela não tentava se justificar. Ela pedia perdão. Dizia que o orgulho e o machismo do meu pai a cegaram e que ela se arrependia amargamente de ter escolhido apoiar o preconceito em vez de apoiar o filho. Ela escreveu: Vi seus filhos na revista. São as crianças mais lindas que já vi. Eu daria tudo o que me resta de vida para poder abraçá-los uma única vez. Sei que não mereço, mas imploro sua misericórdia. Aquilo mexeu comigo. Conversei com Amanda naquela noite. Ela, com sua sabedoria infinita, segurou minha mão e disse: O perdão não é para eles, Leandro. É para você. É para você não carregar esse peso. E nossos filhos merecem saber que o pai deles é um homem bom, capaz de perdoar. De permitir a visita. Marquei um encontro num domingo à tarde, num parque neutro, ao ar livre. Eu queria estar no controle da situação. Quando cheguei com Amanda e o carrinho duplo com Pedro e Sofia, vi meus pais sentados num banco de concreto. Eles pareciam frágeis, pequenos. Meu pai, aquele homem que trovejava ordens e quebrava máquinas, agora se apoiava numa bengala com as mãos tremendo. Minha mãe estava pálida, com os cabelos brancos sem cuidado. Quando nos aproximamos,
Eles se levantaram com dificuldade. Minha mãe levou as mãos à boca para abafar um soluço. Meu pai olhou para mim e, pela primeira vez na vida, vi vergonha em seus olhos. Ele não conseguiu sustentar o olhar e focou nas crianças. Eles são perfeitos, sussurrou minha mãe, estendendo a mão com receio de tocar nos netos. Pode pegar, mãe, eu disse, com a voz firme, mas sem rancor. Ela pegou Sofia no colo e meu pai, com gestos desajeitados, segurou a mãozinha de Pedro. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado do meu pai sem parar. Ele olhou para os netos e depois para mim. Você disse que eu nunca te daria um neto. Falei, não com raiva, mas como uma constatação de um... Disse que eu não era homem de verdade. O pai abaixou a cabeça, soluçando abertamente na frente de todos que passavam no parque. Eu estava errado, filho. Eu estava tão errado. A voz dele quebrou. Você foi o único que se tornou um homem de verdade. Você construiu tudo isso. E mesmo depois do que fizemos, você ainda nos estendeu a mão. Lucas, destruiu nosso passado, mas você garantiu nosso futuro. Me perdoe. Ver meus pais chorando, abraçados aos netos que eles juraram que nunca existiriam, foi o fechamento de um ciclo. Eu não precisava gritar, não precisava humilhá-los de volta. A vida já tinha feito isso. A realidade esfregou na cara deles que o amor e o talento não têm gênero, não têm regras antiquadas. Continuei ajudando-os financeiramente, mas mantive uma distância saudável. Eles viam os netos quinzenalmente, sempre sob minha supervisão, pois eu jamais deixaria que passassem suas ideias tortas para Pedro e Sofia. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais a dor daquela noite em que fui expulso. Vejo apenas o ponto de partida da minha vitória. Eles quebraram minha máquina de costura, mas não conseguiram quebrar meu espírito. E a minha maior vingança é ser imensamente, inegavelmente feliz.